dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Estamos aqui com mais um episódio dos nossos Ouvecasts. O ouvidor pergunta, o especialista responde. Essa é a nossa terceira temporada, estamos falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, com a doutora Rosimeire Cirilo, que dentre tantas atividades, ela também é ouvidora. Doutora Rose, mais uma vez aqui, agradecemos a sua participação e sua presença. Muito grata pelo convite, é um prazer estar de novo com os senhores, nossos ouvintes, e vamos nós para mais um episódio. Então, doutora Rose, a gente vem falando sobre a LGPD já há algumas semanas, mas chega aquele momento, né, que o funil, né, a gente vai vendo lá o gargalo bem estreito, e há uma questão que é absolutamente inexorável quando se fala na aplicação da lei, que é a implementação, a implantação da LGPD nas organizações como um todo, principalmente as organizações públicas, tá? Então, nem se diga na esfera particular, que a gente já vem tratando aqui em outras oportunidades, mas principalmente onde seria o governo, né? Onde é que nós estaremos falando aí da administração pública. Como é que você vê, Rose, como sendo o principal desafio para a administração pública implementar a LGPD? Bom, doutor Xavier, como a gente disse nos episódios anteriores, né, não é só uma lei, a LGPD, ela é um chamado, né, ela está nos convidando para um novo olhar para os dados pessoais, como tratamos os nossos dados pessoais e os dos outros. E nós, da administração pública, temos uma responsabilidade redobrada sobre isso, porque não é só dar cumprimento à lei, não é só a mens legis que a gente tem que preencher, e não podemos estar adstritos só a essa força, né, esse enforcement que vem da lei. Nós precisamos inaugurar essa jornada, essa novo modo de trabalhar essa questão de uma forma mais profunda. E para que isso ocorra, como o senhor disse, nós precisamos adequar as nossas organizações, os nossos órgãos públicos, no nível institucional e no nível administrativo. São dois momentos diferentes, muitas instituições públicas já estão caminhando, né, já estão dando esses passos, porque é importante que esse tratamento de dados pessoais, eles envolvam não só a parte de segurança da informação, que seria a parte tecnológica, mas também os próprios processos, né, as atividades desses órgãos e as pessoas que fazem parte dele. Então, nessa jornada de implementação, nós podemos dividir aquele nível institucional através de 3 grandes passos. O primeiro é definir uma política de governança em privacidade e proteção de dados. O segundo grande passo é criar um comitê de privacidade e proteção de dados, um grupo de trabalho sobre isso, né? Já aqui comento com o senhor que na Valec nós temos esse grupo de estudo, esse comitê já instalado, a ouvidoria faz parte desse comitê, a gente está sempre atuando com os demais setores de forma a estudar, a implementar as boas práticas, os frameworks que existem sobre o tema, porque eu volto aqui a frisar o que é muito importante. Se as pessoas não estiverem assimilando, né, trabalhando esses conteúdos, não adianta ter processos bem definidos e tecnologia de ponta, porque não vai funcionar. Não funciona. É importante que a gente... não vai. É importante porque as pessoas estão por trás de tudo isso, né, doutor Xavier? Atrás dos processos e da tecnologia. Então, nós temos que dar o primeiro passo fazendo esse aculturamento, né? Fazer com que as nossas equipes, né, nos órgãos públicos, elas internalizem esses conceitos que traz a LGPD, entendendo a lei dentro e fora da nossa organização. Quais são os impactos e as boas práticas que estão fora para que a gente possa trazer, porque não existe hoje, sabe, doutor Xavier, uma lista, uma receita pronta para implementar, por exemplo, a LGPD na Valec. É diferente de implementar a LGPD no TRT aí do Rio de Janeiro, porque são universos diferentes, são esferas diferentes. Então, a gente tem que compreender. E essa primeira linha da jornada para instituir isso, né, você criar sua política de governança, privacidade, proteção de dados,
criou esse comitê e indicou o encarregado de dados. Isso é importantíssimo, né? A gente já comentou sobre isso. Né, e também tem uma questão, Rose, que a administração pública, né, como todos nós sabemos bem, ela envolve 3 poderes da União bem definidos, executivo, legislativo e judiciário, e cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua especificidade e, principalmente, cada um tem uma forma de lidar com os dados, né? Isso. Então, talvez seja, imagino, bastante complicado você uniformizar as ações para a implementação da LGPD em cada um desses ramos, né? E, principalmente, você fazer com que todos esses ramos do poder eles façam exatamente a mesma coisa para aquela mesma orientação, aquela mesma prática que se pretenda fazer, né? É uma questão de adaptação aí que vai mutando, né, digamos assim, para cada um desses órgãos. É muito bem pontuado, doutor Xavier. É por isso que é importante que esse Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, esses grupos de estudos, né, dê um tom nessa implementação, porque nós vamos saber, por exemplo, qual que é o apetite de risco da empresa, ou a que tipo de risco a sua empresa, o seu órgão público está exposto. Então, com o que eu vou trabalhar? Então, quando a gente já estipula esses 3 pilares, esses 3 primeiros grandes passos, você indicou um encarregado de dados, você tem já esse comitê, você já tem uma política, fica mais fácil de você ir e começar as adequações no nível operacional. Porque aí, como o senhor mesmo disse, nós vamos fazer o quê? Uma análise de risco, dentro daquelas 3 dimensões, que é processo, a parte de jurídico, segurança da informação. Então, aí eu vou buscar, eu vou saber... eu vou conhecer primeiro aonde eu estou, para onde eu quero ir nessa atividade, que é uma atividade sensível de tratamento de dados. O que o meu órgão trata de dados? Qual é a entrada disso? Para que eu uso dados pessoais? Eu uso dados pessoais sensíveis? Então, eu vou mapear dentro da minha empresa, dentro do meu órgão, esses processos críticos aonde isso, né, é trabalhado. Eu vou identificar quais ações que tratam de dados pessoais em cada um dessas atividades que tem no TRT, por exemplo, no Ministério Público, na Valec, por onde entram esses dados. E quando eu conheço todo esse universo, eu vou ter a possibilidade, né, de mapear tudo isso. Eu vou confeccionar o quê? Um mapa de calor, que é um data mapping, que nós chamamos, né, um data mapping, porque eu já coletei todas essas informações e eu vou ter já, né, as bases legais desse tratamento. Eu sei, por exemplo, que na ouvidoria do TRT, são captados dados pessoais para o quê? Porque né, há necessidade de cumprir, né, um regulamento, normas do dia a dia. Então, já tem uma base legal aqui. Por exemplo, o setor lá de compras do TRT ou da Valec, quando capta dados, quando ele trata dados, ele trata para quê? Né? Ele está na execução de um contrato. Então, está aí uma outra base legal. Então, isso é importante. Quando eu mapeei tudo isso, eu vou saber. Vou ter pormenorizado todo esse ciclo de vida dentro da minha empresa, do meu órgão, e quais são os momentos mais delicados, mais sensíveis, e que aí eu posso trabalhar esses riscos, minimizar esses riscos, que a gente sempre conversa sobre isso aqui, né? A gente não está livre desses problemas de vazamento, a gente não está livre dessas invasões de hackers, né? Nós tivemos recentemente no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região uma invasão, né, dos dados do tribunal que ainda estão sendo levantados, né, qual é a extensão desse dano efetivo e se efetivamente assim houve vazamento de dados sensíveis, até para apurar a responsabilidade, né, porque você imagina invadir um banco de dados de um órgão de uma administração pública, isso causa aí um transtorno muito grande, porque isso pode afetar, inclusive, as próprias decisões, os próprios conteúdos das decisões que são proferidas pelos tribunais. Mas nessa história da adequação, Rose, como você vê, assim, qual é o primeiro passo que uma entidade, por exemplo, como o Tribunal Regional do Trabalho, qual é o primeiro passo que um tribunal, por exemplo, deve dar para entrar na LGPD? Eu acho que o primeiro grande passo é indicar o encarregado, criar esse comitê de privacidade,
e, junto com esse Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, já propôs uma política de governança de dados pessoais e também de privacidade. Eu acho que são a primeira grande questão. Com isso, você já começa a discutir, né, a lei, você começa a dar essa publicidade da lei, dos termos que ela traz dentro do seu órgão. Você passa a trabalhar esses conceitos com todos os seus servidores. Quando você trabalhou, você deu, né, capilarizou esse conhecimento, aí começar, assim, a mapear todos os processos, quais são esses momentos críticos, né? Identificar possíveis gaps, né, que a gente brinca, né? A gente fala nesses grandes esses processos que têm ausências, que não estão aderentes às bases legais da LGPD. Então, que, apesar de tudo, quando a gente fala em administração pública, a gente sempre lembra da burocracia ou da burocratização, né? Então, você imagina que haja muitos dados de muitas pessoas circulando livremente no meio das instituições públicas, né? Isso, a gente já comentou aqui, né, que o Estado é um dos entes que mais trata dados hoje, dados pessoais sensíveis, porque ele é um formulador de políticas públicas, né? Ele atua nesse interesse da coletividade e, para isso, ele precisa de dados, ele precisa ter essas bases legais, né? Essas bases, né, de dados em mãos para poder trabalhar. Então, o Estado em si, ele trata muitos dados e por isso mesmo que a gente tem que ter muito cuidado na implementação, nessa jornada, que ela seja consistente, que ela tenha musculatura, não seja uma jornada de faz de conta, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso dentro dos nossos órgãos, buscar minimizar, que eu digo sempre, trabalhar, né, eliminar essas inconformidades. Por exemplo, a gente vê órgãos ainda que armazenam dados na CPU da recepção. Quando as pessoas vão ingressar, por exemplo, no TRT, onde é que estão os dados? Só naquela CPU. Mas, gente, isso não pode. Tem que ter um backup adequado, tem que ter um backup de segurança, tem que guardar em outros ambientes isso. Então, essas inconformidades, essas fragilidades, que durante aquele processo inicial serão mapeadas, onde estão essas maiores possibilidades de risco. Então, a gente vai gerar sempre um plano, né? A gente trabalhou tudo isso, a gente vai gerar um plano de ação. Nós vamos ter processo mapeado, qual a ação que eu preciso ter, qual a prioridade dela, quem é o responsável, por exemplo, na ouvidoria, doutor Xavier. Tem todo já o processo mapeado, quando entra a informação, tem ali o que ele precisa fazer, e o prazo disso, e às vezes também o custo, porque às vezes você precisa abrir mão de softwares mais adequados para trabalhar aquilo que não tem. Então, esse plano de ação, ele é muito importante para a gente. Porque com a necessidade você precisa, de fato, se adaptar, né? E, às vezes, adaptar implica em aquisição de equipamentos, serviços e produtos que possam fazer com que... eu sempre falo do artigo 37 da Constituição, né? Que são os princípios que movem a administração pública, né? A transparência, a moralidade, principalmente, a publicidade. Então, todo administrador público tem que estar atento a esses detalhes, e agora com a LGPD, mais ainda. Sim, e quando a gente faz essa sensibilização das pessoas e trabalha esses grupos, com esses temas, às vezes nós percebemos que tem processos que nós temos no nosso órgão que já estão ultrapassados. Então, a gente precisa trazer novos projetos, novas formas. Por exemplo, eu digo sempre, na ouvidoria, vamos readequar nossos formulários, tem dados que nós pedimos que são em excesso e que não são utilizados por nós. Verdade. Então, repensar essa coleta de dados, repensar esses processos, fazer treinamentos com os nossos servidores, além de sempre, eu digo, esse monitoramento tem que ser constante. E se possível, né, nós somos dispensados, os órgãos públicos são dispensados de formalizar um RIP por antecedência, só se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados nos demandar. Mas eu digo sempre, por prevenção, por precaução, já faça o seu relatório, né, de impacto de proteção de dados pessoais, para você ter isso já muito, muito correto e muito fortalecido dentro da sua empresa, porque, como eu disse, o nível da informatização está tão grande no nosso mundo, o senhor falou isso hoje, que a ocorrência de um incidente de segurança, ele não é mais, a gente não pode mais tratar como uma questão de se vai acontecer, mas quando e qual vai ser o impacto. Então, a gente tem que trabalhar toda essa parte de precaução, de prevenção, de forma bastante firme, para que reduzir, né, esses impactos ao final.
Muito bem. Doutora Rose, o nosso episódio vai terminando por aqui. Eu quero voltar a falar um pouco mais sobre essa questão da adequação dos órgãos públicos na LGPD, mas isso vai ficar para um outro dia, para um outro episódio, que eu já estou deixando aqui o convite para você retornar com a gente. Tá ótimo, estaremos aí, será o maior prazer. Tá bom, então. Encerramos aqui mais um episódio dessa nova série de Ouvicasts da Ouvidoria e da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, falando sobre LGPD. Doutora Rose Cirilo, nossa convidada do dia, e a gente convida você para nos ouvir aí nas diversas plataformas de podcasts, no YouTube, no canal oficial da Escola Judicial. Vai lá, ativa o sininho, faz seu comentário, dá um joinha e mande sua pergunta. Enfim, a gente está aqui doido para ler o seu comentário no ar. Ok, minha gente? Ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.